Boa noite, excelentíssimo Senhor Presidente da Mesa do Congresso, Dr. Fernando Ruas e restantes companheiros e companheiras, excelentíssimo Senhor Presidente do Partido, Senhor Dr. Pedro Passos Coelho, excelentíssimo Senhor Presidente do Conselho de Jurisdição Nacional, Dr. Calvão da Silva e restantes companheiros e companheiras, excelentíssimo Senhor Presidente da Comissão Nacional da Auditoria Financeira, Dr. Pedro Reis e restantes companheiros da Comissão, caros delegados, participantes, observadores e observadoras ao 36º Congresso Nacional do Partido Social Democrata. Esta é uma proposta de um punhado de mulheres do Distrito do Porto e de muitas outras por todo o nosso país. A nossa proposta intitula-se O papel da mulher na sociedade por um PSD paritário. O século XX afirmou-se como o século da revolução de género, durante o qual movimentos sociais um pouco por todo o mundo, e em especial nas democracias ocidentais, obtiveram importantes conquistas para a igualdade formal entre homens e mulheres, incluindo o direito ao voto. A evolução do pensamento sobre o significado de democracia espelhou-se a partir da década de 80 nas estratégias para a igualdade adotadas pelas principais organizações internacionais, como a ONU e a UE, passando de uma concepção somente focada na representatividade e no pluralismo para o nível social, abrangendo também os direitos económicos, sociais e culturais de todos. Inaugurava-se assim o conceito de democracia partidária, que sublinha a dualidade do género humano e o reconhecimento de igual valor e dignidade a mulheres e homens, sem o condicionamento a papéis que limitem a sua liberdade de participação em toda e qualquer esfera da vida. 16 anos após a declaração do milénio, os níveis de desigualdade nas esferas da educação, do emprego e da representação política foram reduzidos significativamente e os Estados vêm promovendo práticas e adotando legislação no sentido de uma maior igualdade de género. Portugal tem acompanhado essa tendência de inovação legislativa e apresenta atualmente resultados francamente positivos. Não obstante estes factos encorajadores do século XXI, as desigualdades entre mulheres e homens são ainda evidentes em muitos aspectos da vida em sociedade, sendo na arena política especialmente pronunciadas. Efetivamente, o progresso das mulheres na esfera política depende diretamente do seu avanço nas dimensões da educação e da atividade profissional e num maior equilíbrio na assunção de responsabilidades familiares entre mulheres e homens. Apesar dos desenvolvimentos do último século, permanecem distintas expectativas relativamente ao comportamento de mulheres e homens no que toca à sua participação na vida familiar e profissional, sendo o papel de cuidadora ainda predominantemente associado à figura feminina. Não obstante a condição feminina ser, atualmente, mais respeitada, mais justa e mais equitativa, persistem ainda traços de um sistema de valores que induz nas mulheres algum sentimento de inferioridade e de inadequação que as condiciona numa plena atuação política. O cenário é particularmente preocupante quando falamos de participação na vida partidária ainda alicerçada em práticas que condicionam
moldando assim a sua própria oferta de aspirantes políticas. Por força de uma maior e inequívoca acumulação de responsabilidades familiares e profissionais, as mulheres dispõem de recursos francamente limitados em termos de tempo disponível para as atividades partidárias ainda enraizadas numa normatividade predominantemente masculina. Determinação, empenho, criatividade e inteligência emocional são características reconhecidas das mulheres que têm que ser valorizadas e aproveitadas em outras dimensões da sociedade. Se as mulheres deram um impulso tão grande ao terceiro setor, podem com certeza ser um bem de apoio igualmente relevante em matérias de gestão, por exemplo. Competentes elas são, têm é que lhes ser dada a oportunidade de ascenderem de forma mais evidente à esfera da decisão e, obviamente, ao poder político partidário. As organizações partidárias enfrentam, pois, neste novo século, a responsabilidade, mas também a oportunidade de definirem novas estratégias que respondam ao desafio de uma maior pluralidade no recrutamento político, que espelhe os interesses dos vários grupos que compõem a nossa sociedade e que viabilize uma maior liberdade efetiva de participação feminina na vida pública e política. Desde a sua fundação, que o PSD tem reiterado a importância de uma efetiva igualdade de oportunidades entre mulheres e homens, sendo imperativo que passemos do discurso à promoção de medidas por uma estrutura partidária efetivamente mais paritária. O Distrito do Porto tem sido especialmente proativo nesta dimensão, contribuindo de forma evidente para uma formação de quadros mais equilibrada em termos de género, no que respeita ao nível dos órgãos distritais. Com efeito, o Movimento das Mulheres Social-Democratas, órgão consultivo lançado em 2007 no Distrito do Porto, tem contribuído fortemente para contrariar a subrepresentação das mulheres na esfera política, designadamente através da implementação de secretariados femininos de secção. Estes órgãos deverão ser vistos pelas militantes de cada concelho como um meio de canalização dos seus interesses, promovendo o estabelecimento de parcerias com atores locais, estabelecendo e mobilizando as mulheres para a ação política com o mesmo empenho que o fazem nas suas vidas familiares, profissionais e associativas. Este 36º Congresso Nacional do PSD afigura-se, pois, como um espaço perfeito para refletir sobre a forma como, em conjunto, poderemos fazer cumprir os direitos das mulheres consagrados na Constituição para que possam vivenciar a efetiva igualdade nas diversas dimensões das suas vidas enquanto cidadãs, trabalhadoras, mães e, no nosso caso, militantes de um partido. Acreditamos que tal implica um aprofundamento do compromisso do partido com os princípios da igualdade de género na esfera política, à semelhança do que vem acontecendo nos principais partidos políticos europeus e do que é proposto pelas instituições europeias. Para tal, propomos que o partido promova uma composição progressivamente mais equitativa das listas candidatas aos vários atos eleitorais, observando critérios paritários semelhantes nos processos eleitorais internos. Nesse sentido, as listas candidatas deverão ser elaboradas com o objetivo claro, já vou terminar, Sr. Presidente, de assegurar a representação mínima de 33% de elementos de cada sexo, fomentando assim o desenvolvimento de uma massa crítica essencial à dinamização e contínua modernização da militância social-democrata. Quer essa ainda
que o papel das mulheres social-democratas e das estruturas locais implementadas pelo movimento deve ser tido como instrumento decisivo nesta estratégia, sendo fomentado e designado por cada estrutura distrital de forma consistente e empenhada. O Partido Social Democrata tem pugnado pelo fomento da participação das mulheres na vida partidária, o que reconhecemos de forma inequívoca, mas julgamos ser chegada a hora de dar mais um passo significativo nesta causa, que é de todos e todos. Fazemos história neste Congresso, apoiando o nosso líder, Dr. Pedro Passos Coelho. Uma boa noite.